Olá, caros alunos, caras alunas. Sabedoria filosófica, o bem viver em sociedade integrada. O tema dessa aula que a gente está começando é a integração do sujeito numa sociedade que, como nós vimos anteriormente, ela se apresenta dilacerada, ela se apresenta fragmentada, uma sociedade que tomou caminhos que ninguém esperava, na verdade, né? Ou seja, mesmo aqueles que projetaram a modernidade, eles, embora estivessem visando aí seus lucros, seus ganhos, suas vantagens, dentro de um projeto muito bem elaborado, que a gente conhece como projeto burguês, ou projeto moderno, ou projeto capitalista, de uma forma mais abrangente, eu acredito que nem eles mesmos imaginavam que o preço a ser pago seria tão alto. Nós vimos aí questões extremamente complexas que resultaram desse modelo, né, desse modo de desenvolvimento social, psíquico, urbano, econômico, profissional, ou seja, tudo que diz respeito ao molde, ao modelo utilizado para que nós pudéssemos sobreviver nesse mundo. Então, o tema de hoje, que é o último tema, inclusive, do livro que a gente estudou, não necessariamente o nosso último tema, porque nós ainda temos algumas aulas pela frente, mas o último tema do autor aqui do livro, eu deixei para vocês também o texto, aí no Canvas. Então ele vai trazer essa reflexão do ponto de vista da ecologia, mostrando uma visão um pouco diferente, talvez, daquilo que a gente está acostumado a pensar como ecologia, tá? É uma visão que eu considero um pouco mais complexa, como é a própria proposta do autor do livro, é uma visão um pouco mais abrangente e eu diria até uma visão um pouco mais inteligente, não colocando a questão ecológica apenas como uma questão de preservação ambiental, de não destruir o planeta, mas colocando a questão ambiental como uma questão humana por excelência, onde as pulsões muitas vezes são pulsões contraditórias, são pulsões paradoxais, né? Então eu, que vocês sabem, né, que estudo psicanálise, eu sempre relacionei, inclusive estou preparando até um trabalho para apresentar um congresso de ecologia, justamente sobre essa questão da pulsão de vida e pulsão de morte, né? Quer dizer, aquilo que faz com que a gente cultive o planeta, que a gente cuide do planeta, mas ao mesmo tempo nós destruímos o nosso planeta, né? Nós causamos a inviabilização da vida humana no planeta. Em alguns momentos nós até já discutimos isso nas nossas aulas de filosofia, en passant, mas eu gostaria de retomar então essa discussão com vocês a partir desse texto intitulado Sabedoria Filosófica, o bem viver em sociedade integrada. Então ele começa o texto aí com uma citação do livro Éticas da Mundialidade, do Roberto Mancini, que é a seguinte: a civilização atual deve renunciar rapidamente a todas as suas ilusões, se não deseja ocasionar o desaparecimento da existência humana sobre a Terra. Então, eu gostei da questão das ilusões, por quê? Porque o que nós temos trabalhado desde dos nossos estudos da modernidade e da pós-modernidade agora nos últimos textos, diz respeito exatamente a isso. Quer dizer, inclusive o próprio Freud tem um texto sobre isso, né? O futuro de uma ilusão. Quer dizer, que ilusões são essas que nós precisaríamos, né, renunciar? É uma questão que eu já colocaria de cara aí para vocês, né, para a gente até debater na sexta-feira, né? Quer dizer, que ilusões são essas que nós precisamos renunciar? Eu acho que
quase que automaticamente, muitos vão dizer, olha, a ilusão, né, usando um jargão que a gente vem trabalhando, né, a ilusão de um bem-estar permanente, ilusão de uma felicidade que seja uma felicidade sem limites, né, de uma liberdade sem limites, a ilusão de um poder sem limites. Ou seja, a grande ilusão que talvez nós precisássemos renunciar é a ilusão de que em alguma circunstância nós poderíamos eliminar os limites que nos circundam, sejam eles sociais, pessoais, interiores, né? Ou seja, em qualquer situação que diga respeito ao ser humano, existe uma parcialidade, né? Isso significa que existem limites a serem observados. Isso desde lá dos gregos, desde dos estudos clássicos, né, nós já vimos essa questão muito forte na filosofia, né? A ideia da necessidade da medida, da justa medida, do equilíbrio, mesmo que muitas vezes distante. Nós não podemos deixar de perseguir esse equilíbrio, essa parcialidade, essa medida que vai dar a dimensão humana por excelência. Ok. A primeira coisa que ele fala aí, talvez sem dúvida por ser a mais importante, é a questão da superação do paradigma econômico instaurado na modernidade. O modelo capitalista, ele é um modelo que ele se supera o tempo todo, né? Ele é um modelo que ele não tem limites no que diz respeito às conquistas que ele preconiza, né? Então, o problema do capitalismo é que ele vai numa direção, mas sempre pensando no próximo passo, né? Na próxima versão, na próxima maneira de ganhar um pouco mais. Isso não combina, né, como a gente acabou de ver, com aquilo que nós estamos chamando de uma justa medida do ser humano. Porque o capitalismo ele visa lucros incomensuráveis. Então, falar em medida humana, falar em equilíbrio humano e associar o capitalismo, nós temos um choque aí. Um choque que ele está aí questionando justamente como sendo esse paradigma econômico na modernidade. Então, são muitas as questões, ele começa dizendo isso, né? Nós temos uma crise ecológica e demográfica, né? A questão da demografia é uma questão extremamente complexa hoje, né? A fome, a miséria no mundo, quer dizer, tudo isso em contraste, né, com aquilo que nós estamos chamando de uma opulência, quer dizer, ao mesmo tempo que eu tenho uma carência de recursos, de um lado, né, eu tenho uma carência de dignidade, eu tenho também uma opulência, quer dizer, eu tenho excessos de outro lado. Então, o paradigma moderno, da modernidade tardia, né, nós estamos falando de um tempo muito próximo a nós, contemporâneo, inclusive, né? Hoje, nessa transição para o que nós estamos chamando de pós-modernidade, é um paradigma que justamente nos coloca diante desse impasse. Por que tanta miséria de um lado e tanta opulência do outro? Por que tanta falta de um lado e tanto excesso do outro? Então, isso por que tanta vida brotando de um lado e por que tanta morte sendo provocada de outro? Olha as pulsões, vida e morte, né? no paradoxo que eu havia mencionado anteriormente, né? O resultado disso, o que o nosso autor vai dizer aqui? Seria a banalização da vida em si, a vida banalizada. Bom, nós temos discutido isso já, né, no decorrer do nosso curso, nós não estamos falando aqui nenhuma novidade para vocês, mas a ideia é que a gente realmente reforce isso, né? Quer dizer, reforce esse processo de banalização da vida que se dá através
dessa unidimensionalidade. Voltamos àquele termo lá, né, dos tão caro lá aos frankfurtianos, né, no sentido de que, ao limitarmos os nossos processos existenciais, né, ao consumo, à produção e a uma vivência cada vez mais dependente de recursos financeiros, né, num caso de uma hegemonia capitalista como é a nossa, né, os resultados disso tudo são resultados extremamente desastrosos para a humanidade. Então, eu acho que nunca foi tão atual esse termo de banalização da vida, né? Quer dizer, como que nós vimos aí na televisão, né, ao vivo e a cores, né, líderes, né, do nosso governo, né, o nosso presidente e outros também líderes governantes falarem exatamente isso, né? Quer dizer, a questão vai morrer mesmo, né? As pessoas vão morrer mesmo, então se morre é porque já tinha outros problemas, então o importante é que a gente mantenha a economia funcionando para que os outros, né, esses que são saudáveis, esses que são jovens, esses que não têm nenhuma comorbidade, possam sobreviver, né, produzindo e consumindo. Agora, aqueles que são mais debilitados, fazer o quê, né? É a vida, é a vida. Vão ter que morrer mesmo em algum momento, então, se chegou o momento deles, então que eles vão, né? Então, nunca foi tão atual esse conceito, né, de banalização da vida. Então, cara, né, por isso que eu comecei a aula de hoje, né, falando a respeito justamente desse contrassenso da modernidade. Porque a modernidade, ela vem trazer para nós exatamente a possibilidade de nós valorizarmos a vida, e mesmo aquela vida que antes dos processos modernos, antes dos avanços da ciência, não eram valorizados, porque não tinha jeito, né? Então a pessoa pegava uma gripezinha e morria mesmo, né? Porque você não tinha um antibiótico, você não tinha um medicamento, um recurso, né, como se tem hoje pelos processos modernos. Quer dizer, exatamente, são os processos modernos que vão possibilitar, né, a conquista desses recursos, né, sejam eles recursos tecnológicos, sejam recursos humanos mesmo, né, de capacitação, de lidar com as doenças, né, em tudo que envolve a área da saúde. Então, ou seja, a modernidade ela vem com essa proposta, né? Então, é um contrassenso. Quer dizer, nós chegamos tão longe para agora abrirmos mão do cuidado com essas pessoas debilitadas, né? Nós abrimos mão disso. Por que nós abrimos mão disso? Porque nós temos um grupo que precisa ser pensado, né, que precisa ser atendido para que a economia continue funcionando. Então, eu achei fantástico aqui resgatar esse conceito filosófico, né, de banalização da vida em si mesmo. Bom, na sequência ele vai falar então desse modelo, né, desse molde, desse modelo, que é um modelo. Eu acho interessante a gente não perder de vista esse termo, né, de modelo de desenvolvimento, porque senão a gente fica achando que isso é natural, né, que isso aconteceu por acaso, que isso é assim mesmo, que as coisas têm que ser assim. Não, isso foi um modelo adotado, dentre outros modelos que poderiam ter sido adotados, inclusive foram adotados, que hoje estão agonizando, né? Se você pegar, por exemplo, um modelo tribal, que hoje nós temos aí ainda no Brasil, por exemplo, eu estava vendo ontem uma reportagem do líder Yanomami, dizendo como que os povos Yanomami estão sendo, né, dizimados a cada crise, né? Agora essa crise, essa pandemia está corre o risco de eliminar os que sobraram, né? Por quê? Porque nós tivemos questões de garimpo nas terras indígenas, nós tivemos questões de desmatamento nas terras indígenas, nós tivemos questões aí de pecuária nas terras indígenas, ou seja, nenhum governo
realmente tomou providências no sentido de eliminar qualquer interferência na cultura, na vida e na capacidade de sobreviver dos povos indígenas. Mas cada governo foi negligente em algum aspecto, e esse parece que está batendo todos os recordes de negligência em todos os aspectos. Então, o que ele fala aí? Então, nos últimos 400 anos, nós adotamos um modelo de sociedade e sentido de vida. Tá? Isso que é o foco aqui do nosso estudo. Tá? Por quê? Porque nós vamos falar depois de uma ecologia mental, né? Que tem a ver com a mentalidade, né? Que é com a maneira com que eu entendo os processos ecológicos, que são complexos, tá? Não são só em relação à árvore que eu deixei de cortar ou o lixo que eu separei, não, são muito mais complexos do que isso. Então, essa crise, ela acontece por quê? Porque, né, existe um excesso de exploração, né, um excesso de retirada de recursos do planeta, né, porque são fruto dessa mentalidade, né, que é uma mentalidade que visa cada vez mais o enriquecimento, né, de uns, às custas do empobrecimento de outros. E aí, se nós colocarmos o planeta como esse outro, nós podemos pensar muito bem, é o ser humano se enriquecendo às custas da agonia do planeta, né, sem deixar de pensar que a agonia do planeta será a nossa própria agonia, porque nós vamos perdendo a capacidade de sobreviver nesse planeta, né? Então, quando a gente pensa nessa crise ecológica hoje, nós estamos pensando numa crise que é uma crise muito complexa, né? Então, o que ele fala aqui? Um acúmulo do maior número possível de meios de vida, a riqueza material de bens e serviços, e desfrutar ao máximo desta brevíssima vida. E tudo a ver com o que a gente falava na última aula, né, no último texto, sobre o carpe diem, né, aquela coisa de você aproveitar o momento e não pensar, né, naquilo que deveria ser um projeto de vida. E claro, quando eu falo um projeto de vida, estou falando de um projeto coletivo de vida, não estou falando de um projeto individual. Quer dizer, aquilo que nós vimos na aula passada, né? Nós trocamos todos os projetos coletivos, todos os projetos históricos, todos os projetos culturais por projetos extremamente individualistas. Isso faz com que nós desrespeitemos o tempo todo tudo aquilo que diz respeito ao coletivo. E claro que o ambiente diz respeito ao coletivo, né? Quando eu edifico um prédio, né, no lugar onde havia, por exemplo, árvores, havia uma floresta, e essa floresta tinha a ver com o quê? Com o coletivo. Produção de oxigênio, né, equilíbrio atmosférico, que beneficiava todo mundo. Quando eu construo um prédio, para me beneficiar, o que eu estou fazendo? Eu estou desprezando todos os benefícios que o que tinha aqui antes, né, todos os benefícios que eram, de certa forma, que atingia o grupo todo. Agora, por que eu faço isso? Porque o terreno é meu. O terreno é meu, eu adquiri, eu tenho direito, eu faço aqui o que eu quiser. Dentro da legalidade, né, eu vou fazer um prédio, eu vou fazer a minha casa, eu vou fazer o que eu quiser dentro da legalidade. Portanto, ninguém pode falar nada comigo sobre isso, né? Então, é isso que ele está questionando aqui, tá vendo? Então, é por isso que é um projeto, por isso que é um modelo. Nós não estamos falando de gente que está clandestino, nós estamos falando de pessoas que estão fazendo tudo dentro da legalidade. Ou seja, nós estamos autorizados a destruir, nós estamos autorizados a ignorar o coletivo, pensando nas nossas próprias necessidades, nos nossos próprios desejos. Ok? Então, no próximo passo, ele vai dizer, olha, esse sofrimento injusto e a morte antecipada dessas pessoas que são excluídas desse modelo, né, elas acabam
por sua vez, então, exigindo de nós uma mudança, quer dizer, uma mudança de perspectiva. E aí eu chamo a atenção para vocês que essa mudança de perspectiva é uma mudança ética, né? É isso que ele está falando aqui, é uma mudança ética, é uma mudança de uma ética da responsabilidade. É a única coisa que nós não aprendemos, né? A única lição que nós não aprendemos, a única aula que nós não tivemos lá na escola, né? Na escola infantil, na escola média, foi exatamente a aula sobre ética da responsabilidade. Nós aprendemos muito bem como não sermos responsáveis pelas coisas, né? E não aprendemos muito bem. Daí a falta, né, que a filosofia faz em instâncias do nosso processo educacional, né? Então, o que ele vai dizer? O que seria essa ética da responsabilidade? A garantia de vida e libertação de tudo que avilta a sua, né, dignidade. Ou seja, de novo, trazemos o conceito de dignidade como sendo o conceito fundamental do ponto de vista ético para a existência humana. Porque eu gosto muito de trabalhar esse conceito de dignidade, pessoal, por quê? Para não parecer que nós estamos falando contra o sistema, contra o capitalismo, alguém que vive, né, dentro do capitalismo, trabalha, tem um emprego, tem salário, tem, né, pratica aí o seu lazer, consome. Falar contra o capitalismo pode soar como algo hipócrita, né? Portanto, eu faço questão de dizer, não é falar contra o capitalismo, é falar contra a dignidade que o capitalismo não leva em conta. É isso que essa é a questão. Quer dizer, uma vez instaurada a dignidade humana, o capitalismo pode exercer aí a sua função de enriquecimento. Agora, quando eu abro mão da dignidade de uma extensa maioria de pessoas, porque se eu fosse pensar bem, mas aí o que isso tem a ver com a questão ecológica, com a questão planetária? Olha, o planeta está aí para quê? Para que nós criemos, né, uma relação harmônica com ele. É claro que o planeta tem coisas para nos oferecer, lógico. Agora, nós também temos coisas para oferecer para o planeta. Agora, o planeta nos oferece um monte de coisas que nós gostamos. Por que nós só oferecemos para o planeta aquilo que o planeta não gosta? É uma coisa que eu sinceramente, eu nunca entendi. Depois, até na próxima aula, a gente pode retomar essa conversa, né, na conferência, porque eu queria saber como que vocês pensam nisso. Porque por que será que, num determinado momento da história, nós que nos tornamos agrícolas, né, nós nos tornamos agricultores, né, deixamos de ser nome, nos instalamos, né? Por que nós, com toda a tecnologia que nós temos hoje, com todo o avanço por que nós ainda precisamos poluir o solo, envenenar o solo para poder colher, para poder plantar? Eu não consigo ver um outro motivo a não ser motivos econômicos. Por quê? Porque é claro que nós sabemos, se nós já temos café orgânico e bom, né, de qualidade, por que nós precisamos ter o outro café, então, que não é orgânico? Porque é caro? Bom, mas então aí que está. Para isso que nós temos tecnologia, para isso que nós temos a inteligência, a ciência, para quê? Para que isso se torne mais barato. Então, nós temos que investir no orgânico mais barato e não no inorgânico, né? Não nos defensivos, não nos venenos cada vez mais potentes. Então, essa é a questão da dignidade, tá vendo? Não é a questão de dignidade só humana, mas é o humano interligado aos seus processos de alimentação, né, os seus processos de moradia. Por que não usamos toda essa tecnologia que nós temos para fazer moradias que são menos agressivas à natureza? Que nós temos condição, nós temos. Por isso que eu estou dizendo para vocês, é um modelo que nós escolhemos. Porque nós poderíamos realmente fazer tudo diferente, poderíamos, temos condição para isso. Talvez algum tempo atrás não tivéssemos. Então não é questão de nós crucificarmos, né, e condenarmos os nossos antepassados
porque eles, por não ter condição, né, jogavam toda a poluição que existia nos rios. Todo o esgoto era... Não, nossos antepassados, vamos dizer, não tinham condição de fazer diferente. Hoje nós temos condição de fazer diferente. Então, por que nós não fazemos? Essa é a questão, né? Bom, então ele coloca aqui, né, mais uma pergunta, né? Se nos perguntar pelas razões, né, da crise ecológica, cremos que algumas realidades se impõem imediatamente. Aí ele coloca aqui, né, alguns pontos importantes, né? Eu salientaria então aqui dois pontos importantes. Primeiro é o que a gente já acabou de falar, que seria o modelo de desenvolvimento por nós construído. Porque o autor é preciosista, né? Modelos de desenvolvimento por nós construído, tá certo? Então não é um modelo de desenvolvimento que foi surgindo na história da humanidade, não, ele foi construído, pensado e muito bem projetado, né? E aí, novamente, ele vai dizer, olha, são 4 séculos, né, em que nós nos tornamos reféns desse mito. Que mito é esse, pessoal? O mito do progresso e do crescimento ininterrupto e ilimitado, que eu chamava a atenção anteriormente. Quer dizer, crescer, essa palavra crescer, né, esse conceito de crescer, nós introjetamos esse conceito de tal maneira, né, na minha opinião, de uma maneira tão absurda, né, que as pessoas às vezes chegam na clínica com essa ideia muito... eu tô com uma sensação de que eu não estou indo para frente. Eu falo, mas como assim não estou indo para frente? Eu não estou crescendo, eu não estou... Mas crescendo em que sentido? Eu não estou crescendo financeiramente, né, eu já faz 2 anos que eu estou em tal lugar, em tal trabalho, eu não vou para frente, sabe? Nós introjetamos que existe uma necessidade constante de ir para frente. Faz 2 anos que eu estou com o mesmo carro, morando na mesma casa. Entendi. Então, eu preciso a cada 2 anos ou a cada ano crescer. Crescer significa o quê? Trocar de carro, né? Ir para uma casa maior, para um bairro considerado um bairro melhor, né? Eu preciso subir no meu trabalho, na minha escala, na minha hierarquia. Eu preciso produzir, né? No caso de nós aqui acadêmicos, né? Você tem que melhorar o seu currículo, né? Porque você não dá para ficar, né, só na pós-graduação, né, lato sensu, né? Você tem que fazer o estrito sensu, que é o mestrado, depois você vai para o estrito sensu, que é o doutorado, depois você vai fazer o pós-doutorado, ou seja, tem que crescer. Então, essa lógica do crescimento, e como ele diz muito bem aqui, né, que é um crescimento ininterrupto e ilimitado, né, fez com que, né, todos nós nos tornássemos reféns disso. Haja vista aí a grande dificuldade que nós estamos vivendo em relação à pandemia. De repente todo mundo tem que dar uma parada, de repente todo mundo tem que dar uma diminuída, e ao invés de crescer, começa, né, diminuir. Por quê? Porque, né, muita gente não está conseguindo trabalhar, muita gente não está conseguindo manter aí o seu aumento, né, de produção. Então, não só deu uma estabilizada, mas em muitos casos evoluiu. Isso tem causado, né, um drama incomensurável na vida das pessoas, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, pessoal, mental, emocional. Por quê? Porque esse mito do crescimento, eu tenho que estar me desenvolvendo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa o tempo todo, eu tenho que estar ganhando alguma coisa o tempo todo. Isso fez com que a gente virasse realmente refém dessa lógica, né? Então a gente não está conseguindo perceber a grande diversidade de possibilidades. Então haja recursos no planeta, né, pessoal? Porque se a exploração ela é ininterrupta e ilimitada, quer dizer, haja recursos. São recursos e mais recursos que são utilizados, são retirados, né? E a gente não consegue parar com isso mais, né? Então esse seria um ponto. O segundo ponto é também já abordado aqui por mim com vocês, é quando ele fala aqui, né, como consequência disso, é a questão da tecnologia rudimentar
agressiva e poluidora que nós usamos, que é o questionamento que eu fiz anteriormente. Se nós temos hoje uma tecnologia, né, uma capacidade tecnológica, por que nós usamos uma tecnologia ainda rudimentar? Por que nós ainda envenenamos os nossos solos? Por que ainda envenenamos as nossas águas? Né? Ele fala aqui, ó, envenenamento do solo, subsolos, rios, desflorestação, poluição atmosférica, quimicalização dos alimentos. Né? Terrível isso, né? Consome de forma sistemática, crescente e desordenada as energias da natureza. Então, pessoal, esses dois pontos, né, são dois pontos que colocam, né, essa dimensão, essa discussão primordial que é o modelo de desenvolvimento que nós escolhemos, né, que ele chama aqui de um modelo autodestrutivo, né? E aí ele encerra esse item, e eu também já vou encerrando aqui a nossa aula de hoje, falando, né, que o mundo se tornou um grande supermercado, né, um grande balcão self-service, né, em que eu vou lá e me sirvo, né, a partir das minhas necessidades, dos meus desejos. Então, esse foi o início de conversa, né, na próxima aula, na conferência, nós continuamos essa conversa sobre a questão ecológica e sobre as possibilidades que nós podemos buscar para reverter esse quadro de alguma maneira. Muito obrigado aí, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam desse tema, dessa conversa, e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, um abraço a todos e todas.